Estamos aqui de volta, mais um Esquilocast. Agora nós temos aqui como convidada uma pessoa muito especial. Acabei de conversar com ela aqui um pouquinho, ela é uma multiprofissional de vários setores, várias áreas, isso que é importante, isso que chama atenção pra gente. Então, nossa convidada hoje é a nossa vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos. Muito obrigado pela presença. Eu sei que a agenda é muito corrida e você conseguiu achar um espacinho para encaixar aqui no Esquilocast. Obrigado de coração. Nós vamos bater um papo, você fica bem à vontade. Legal. Eu vou chamar de você, vou chamar de senhora, vou chamar o que tiver que chamar, a gente vai conversando e deixa o papo fluir. Exatamente. Tá legal? Obrigada pelo convite aí, né? Muito Imagina, bacana. Eu que agradeço a honra, né, de tê-la aqui no nosso podcast, no Esquilocast. Hoje é o nosso segundo. Primeiro nós fizemos com o Paulão, medalhista olímpico, e com a senhora vai ser o nosso segundo. Oh, que honra, depois um medalhista olímpico. Nada mais, nada menos que uma mulher olímpica, vamos dizer assim, porque, ó, é assim que funciona. Tá? Bom, que legal, obrigada. Vamos começar pelo começo. Fala um pouquinho da Mariane. Quem é a Mariane? Bom, a Mariane é uma manezinha, nasci aqui em Floripa, né? De família simples, né? Nunca tive contato, por exemplo, de parentes em política e coisas assim, por hoje estar num cargo eletivo, mas sempre estudei em colégio público, então sempre fui muito atuante assim com a questão dos meus colegas estudantes. Eu brinco, né? Eu não seria olímpica, como tu falou, porque até nas Olimpíadas do colégio do instituto eu não ia para o lado do esporte, mas a gente ganhou o primeiro lugar na torcida organizada. Tá vendo? Então eu sempre gostei de campanha, Muito de fazer bom. barulho assim, né? De estar junto, participar e torcer por aqueles que eu acredito. Então, partindo daí, depois eu fiz a faculdade em Educação Artística, habilitação em desenho. Na faculdade conheci meu marido, foi meu professor, e a gente está aí casado há 25 anos. Que legal. E temos uma filha de 18, e a gente foi formando essa família, e na época que eu estava finalizando a faculdade e tudo, deixa eu botar isso aqui no silêncio. Pode ficar à vontade. Eu comecei a trabalhar na Rádio Desk, eu fui a primeira locutora da Rádio Desk, é uma rádio universitária. Que legal. E aí gostei tanto daquela área, eu fazia educação artística, habilitação em desenho, e aí comecei a fazer curso de radialista em Porto Alegre, para ter o registro profissional, aquela coisa toda. Eu disse, primeiro eu vou terminar essa faculdade, não vou fazer jornalismo, né? E aí terminando a faculdade, continuei trabalhando na Rádio Desk, era estagiária, daí depois eles contrataram, e aí eu e o Estevão a gente foi para Portugal, e lá eu fiz uma pós-graduação em rádio, TV e cinema. E quando eu voltei, abri o concurso. Eu disse, vou fazer concurso. E aí não passei no concurso, porque eu fico muito nervosa fazendo prova. Para rádio. Para rádio? Para ser a radialista. Então era o assunto que eu queria. Tem concurso para radialista também? Teve. E daí eu peguei, só que eu fui muito nervosa. Eu tenho pavor de fazer prova, não gosto de fazer prova. E aí eu fiquei tão nervosa que assim, eu vou fazer qualquer concurso que surgir agora, todo concurso para eu aprender a sentar e fazer prova. Né? Não ficar nervosa, não sair correndo, não sair na primeira hora, respira, aquela coisa toda. Aí primeiro concurso que surge, guarda municipal. Não existia em Florianópolis. Aí eu falei pro meu marido assim, será? Ele disse, não, faz, não existe na cidade, né? Se tu passar e gostar, tu vai fazer parte da história de Floripa de uma certa forma, porque tu vai participar de uma instituição que está nascendo agora. Então tu vai pegar desde o início, isso é muito legal. Isso é bom. E se tu não gostar, tu faz outro concurso, ou faz outra coisa, né? Claro. Não tem. Aí eu ri assim, só falta passar e ter que correr, né? Porque tem a prova física, tem a prova psicológica. Mas assim, eu passei e me encantei com a área da segurança. Logo no curso de formação, foi na Academia da Polícia naquela época, e aí eu comecei a linkar também tudo que eu aprendi na faculdade, na questão da educação, da cidadania. Quando a gente começou a atuar, a gente fez o setor de educação, fazia um teatrinho de fantoche para ensinar as crianças a segurança no trânsito. Então, você entrou de cabeça, né? Entrei. E tudo que eu faço é assim, eu entro para trabalhar mesmo, para fazer acontecer, para, sei lá, usar criatividade, né? Ainda mais no serviço público, tem que usar muita criatividade. E aí eu fui me encantando com essa área do serviço público, com a área da segurança pública, e foi assim que eu entrei nisso tudo. Então, da Guarda Municipal, como é que você partiu para o serviço público?
Você chegou a ser vereadora. Isso. Como é que Foi você deu assim, esse passo? Assim? Eu tô há 21 anos na Guarda, que é a primeira turma, né? Tá. Em 2016, eu comecei a ver, eu já tinha assumido o subcomando da Guarda, e aí, primeira mulher subcomandante, e ali eu comecei a ver como a política interfere no serviço público, de forma positiva e de forma negativa. E aí eu comecei a entender que, poxa, ou a gente faz parte desse espaço, ou a gente vai ficar sendo coordenados por aqueles que tomam as decisões. E às vezes não são decisões boas, né? Sim, claro. E aí eu peguei e tentei, né? Falei para você, Estevão, acho que eu vou concorrer a vereadora, porque no movimento que eu estava, eu via muita gente, assim, sem condições, sem saber o que o vereador faz, dizendo que iam ser vereadores, que iam ser os mais votados. Assim, cara, o cara não sabe nem o que faz um vereador. Sim. Né? E aí eu falei pro Estevão assim, cheguei em casa e disse, eu acho que eu vou me candidatar, o que que tu acha? Ele disse, eu voto em ti. Eu assim, pronto, Pô, já dobrei. Voto, eu tinha só o meu, agora eu tenho o meu e do meu marido. Para marido. ter o voto do marido, olha, tem que ser, tem marido que eu voto. Assim, brincadeiras à parte, legal. Né? E ele incentivou, e daí a gente foi, mas naquela época sem experiência nenhuma com partido político, só naquela paixão mesmo de querer mudar o mundo, de querer fazer parte. E aí, daquele momento em diante, eu comecei a ver os bastidores da política, né? O que é preciso ter, o que é preciso fazer. E desde aquela época, eu lembro que o Jorginho Melo tinha me convidado para ir para o PR, quando ele descobriu, porque para a mulher querer ser candidata, hoje já é mais comum. Mas na época era um achado, né? Era difícil a mulher querer entrar nessa área, né? E aí tinha cota, tu tem que ter as mulheres. Daí tu tem uma mulher que quer, isso é ouro para os partidos. Claro. E aí, na época, o Jorginho Melo convidou, eu acabei seguindo a orientação de quem ia para a majoritária e não fui para o PR, fui para o PDT, o partido não tem nada a ver comigo, que eu não entendia bolhufas de... E aí fui vendo isso e ali eu não ganhei, mas eu fui convidada para ser comandante e eu queria ser secretária de segurança. Você era subcomandante, lá você foi... Fui candidata a vereadora, não me elegi naquele momento, mas fiz parte de todo um processo de um grupo político e aí veio o convite para eu ser a comandante da Guarda. E aí eu falei, ok, mas eu fiquei feliz? Não fiquei, porque assim, eu queria ser secretária de segurança. As pessoas que tinham sido convidadas naquele momento para ser secretária de segurança não eram da área da segurança. Pois é, você estava querendo entrar na segurança, você queria fazer parte da área da segurança. Da cabeça mesmo da segurança claro, municipal. Né? Para poder mudar as coisas que você via que não estavam indo de acordo com o que... Exatamente, e assim, e aí vem mais um aprendizado como mulher, né? Nós mulheres não fomos educadas a pedir cargo, a gente acha que a pessoa vai reconhecer. E os homens isso é natural na política, eu vi isso nos bastidores, né? Eu quero assumir tal cargo, eu quero não sei o quê, me dá essa chance. E a gente fica naquela assim, esperando, não, mas a pessoa vai ver que eu sou competente. Não vai ver. Não vai, né? E aí eu tinha feito um curso com uma francesa sobre questões das mulheres se posicionarem, enfim. E aí uma vez ela deu uma aula pra gente, dizendo assim, tu quer ser a presidente de uma empresa, privada ou não, né, ou pública, tu tem que ir lá pedir. Daí ela deu uma aula prática pra gente, entra na sala e me pede o cargo. As mulheres entram mais tímidas, ela ergue esse corpo, faz não sei o que, fala direito. E aí eu lembrei dessa aula assim, cara, eu vou pedir o cargo de secretária, eu vou criar coragem e vou pedir. E aí pra mim também foi uma luta interna, porque assim, cara, será que não vou achar que eu tô querendo me achar muito? Mas daí eu peguei assim, não, eu vou pedir, não eu já tenho. Sim. Daí eu fui pedir, eu lembro na época o prefeito que foi eleito, ele olhou assim, mas... Por isso que tu não ficou contente com que falaram que tu não estava feliz, que é comandante? Disse, não, mas eu estou preparada. E aí, se eu tiver oportunidade, eu quero. E saí, deixei. Aí deu um pouquinho, umas 2, 3 semanas, ele chamou e disse assim, tu vai ser a secretária, mas tu também vai ser a comandante. Eu assim, tá bom, beleza. Olha, assumiu as duas funções. Assumi as duas funções durante 2 anos. Que legal. Foi bem legal, foi um aprendizado gigante. Mas hoje ainda você é secretária da Segurança Pública? Hoje eu fui eleita como vice-prefeita. E o acordo do PL é que eu também iria assumir a Secretaria de Segurança Pública, que é algo que eu conheço, que eu domino e que eu gostaria de contribuir também, não só como vice-prefeita, mas como secretária de Segurança. Então esse foi um momento decisivo, né? Vou me candidatar a vereadora. Foi um momento que você deu o passo e tudo arriscou. Começou a mudar e fui vendo um outro mundo, né? O que é preciso para te ser candidato, tanto na questão de conhecimento político, sim, de malícia política no sentido não ruim, mas de não ser colocado em conjunturas que não fazem sentido para ti. Então tudo isso foi sendo um aprendizado, como se posicionar, qual grupo que tu vai pertencer, né? Questão dos teus valores. Sim. Quando eu não fui eleita, eu comecei a participar de grupos de formação política. Eu ia para São Paulo, fazia curso lá sobre
sobre tudo da política, como fazer uma campanha política, como cuidar das tuas redes sociais, o que faz o legislativo, o executivo. Né? Tem que ser um profissional, né? Tu tem que entender do que tu estás fazendo. Eu entendia como servidora pública, né? Mas esses meandros, assim, então foram 4 anos que eu fui me preparando. Quando deu 2 anos que eu era secretária, eu rompi com o governo, com aquele governo que eu vi nos bastidores também, que não era aquilo que eu queria, não fazia parte, né, do que eu acreditava. E tudo bem, eu sempre falo assim, não tem problema tu acreditar num político, tu votar, e se tu se decepcionar, o problema é tu continuar. Sim, aí você já sabe. Não tem problema. Tem a opção Quem de errou foi o escolher, político que perdeu teu voto, que perdeu tua Sim. confiança. Então isso faz parte também. E aí eu rompi, fiquei 2 anos sem cargo nenhum, e as pessoas diziam, tu jamais vai ganhar para vereadora. E aí veio a pandemia, e assim, eu vou me candidatar, eu vou para vereadora. E aí fui. Nesse meio tempo você já ficou muito conhecida já, né? Você estava sempre já em evidência já para poder ser candidata, né? Chamava muita atenção o fato de ser mulher, secretária de segurança e comandante. Então eu sempre andei fardada e isso chama atenção, né? Não fiz isso para chamar, fiz porque eu sou guarda, mas eu usava isso também me tornando muito acessível à imprensa. Então, independente se fosse uma rede maior de comunicação ou a rádio lá da comunidade, eu sempre me coloquei à disposição, porque eu gostando de comunicação, eu sei quanto isso é importante para as pessoas conhecerem o trabalho, para as pessoas se sentirem ouvidas também. Proximidade com eles também, né? Exatamente. Eu, como secretária, saber o que aquela comunidade precisa, o que demanda. Então, isso é de extrema importância. Então, acho que isso também me deu essa capilaridade na ilha, né? Eu tive voto em todo cantinho da ilha. Mas o que puxou tudo isso foi você ser comandante da Guarda Municipal e estar sempre, não atrás de uma mesa, mas sim na rua, no operacional. Isso faz a diferença também para quem quer. Mas isso chama atenção. Exatamente. Chama atenção e serve de exemplo também para a tropa, para todo mundo, né? Claro. Tipo, eu não quero um cargo para ter status, eu quero para resolver os problemas e estar junto com o pessoal. Tipo, hoje eu estava desde de manhã no operacional, abordando o PSR, fazendo as ações, dando entrevista também, porque querendo ou não, daí eu respondo por aquele trabalho. Claro. Então, eu penso que isso que é um diferente, as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de político. O Topázio é da mesma forma, ele vai a campo, ele vê, ele conversa com as pessoas. Então, está vindo uma geração nova de líderes políticos que eu acho muito bacana. Muito bacana. Coisa que chama bastante atenção, né, pra gente. Principalmente, eu gosto muito de estar olhando essas coisas e eu vejo que a interação sua com o Topázio, em rede social, a forma com que vocês se expressam, é uma forma diferente um pouquinho do que a gente via antigamente, uma forma mais profissional, produzida, né? Mas é uma forma gostosa de escutar o que precisa e o que está acontecendo, né? Então isso faz a diferença. Eu penso que agora é mais verdadeiro, assim, não tem personagens. Exato. O Topázio, ele é o Topázio na rede social e fora da rede social é o mesmo Topázio. Eu falo aqui contigo assim, se conversar comigo na rua vai ser igual, se eu tiver um evento, sou eu, e aí eu acho que é isso que a gente não se atrapalha, porque a gente não precisa mentir, a gente não precisa... né, vestir um personagem ali de... Exatamente. E as pessoas falam, nossa, quando tu fala é tão fácil de entender, mas é que eu só falo a verdade, e se eu não souber eu vou dizer não sei, não consigo. E vou procurar saber depois também, né? Vou correr atrás daquilo lá, vou entender. Exatamente. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Voltando agora para a política. Como é que está sendo ser vice-prefeita de uma capital, de Florianópolis? Como é que é isso? Primeiro é um orgulho, assim, às vezes eu penso assim, Deus, obrigada, né, porque nunca imaginei, eu vindo lá de escola pública, tive várias dificuldades no decorrer da minha juventude, da minha infância, e chegar hoje, ser a vice-prefeita da capital do estado de Santa Catarina, que é um estado, meu Deus, de excelência, né, uma cidade incrível, e eu, manezinha, poder estar nesse cargo, primeiro para mim é um presente de Deus, assim, né? E o esforço também, fruto de todo o trabalho, de todo o esforço que a gente faz. Isso é o mais importante. Se você fez, você merece, né? E tendo essa oportunidade, eu sei que eu tenho que me dedicar ao máximo, né? Chegar nesse cargo que eu cheguei e saber reconhecer isso. Por isso que as pessoas falam, tu não para de trabalhar assim. Gente, olha só onde eu cheguei. As pessoas confiaram o voto em mim, no Topázio. Eu tenho 4 anos para entregar e para me doar totalmente para essa cidade. E eu vou dar o meu melhor, né? E hoje tá gostoso assim, porque com a minha filha já adulta, fazendo faculdade, a família toda entra nesse ritmo, né? Quando eu era subcomandante, ela era pequenininha, ela entrava, mas era diferente, ainda demandava muita atenção, e ela demanda, mas hoje a atenção é a mesma. Então ela gosta de participar dos eventos, ela gosta de saber da operação como foi. Tá seguindo os passos da mãe, vamos dizer assim, delegado, mais ou menos. Pois é. Vai prestar concurso. Vai ter que fazer o TAF. Vai ter que fazer o TAF, já tá treinando já.
Outra coisa, quais são os principais projetos em andamento hoje que você está participando diretamente assim hoje na prefeitura? Hoje eu penso que um principal projeto que para mim vai ser um marco, eu estava conversando isso ontem ainda numa palestra que eu estava lá na CIF, é trazer a juventude de volta para a responsabilidade, né? Se parar para pensar, a gente hoje, o Florianópolis tem um índice muito alto de suicídio. Os jovens estão totalmente sem propósito. E o que eu posso fazer enquanto segurança pública, né? E aí eu comecei a conversar com o Topazio sobre isso. E hoje o concurso da Guarda, quando eu entrei no concurso da Guarda, eu penso que esse vai ser um projeto que vai ser marcante para a cidade, para a gente, para o jovem. Quando eu entrei no concurso da Guarda era nível médio. Mesmo já tendo nível superior, enfim, nível médio. Então, aquele jovem que terminou o 2º grau, que ainda não entrou numa faculdade, ele tinha essa oportunidade. Com o tempo, qual foi o movimento que eu vi no serviço público? Para a gente melhorar a carreira, melhorar tudo, a gente foi colocando algumas condicionantes também. Só pode entrar com nível superior, tem que... E as carreiras públicas estão cada vez dificultando mais o acesso ao jovem. Com certeza. E aí o jovem fica num vácuo ali entre o nível médio até terminar uma faculdade, que ele fica perdido. Ele não é dado uma responsabilidade, ele não assume um cargo importante, né? Tipo, fiz um concurso, passei, eu tô aqui, eu quero trabalhar. E a gente agora está com um projeto de retomar a guarda para nível médio, fazer todo um plano de carreira agora que mudou com o STF, onde, vamos por ali, se for dessa linha que a gente escreveu, com 9 anos de serviço, sendo que com 9 anos recebendo salário tu pode até pagar uma faculdade, né? Então com 9 anos de serviço, tendo uma faculdade, aí ele sobe o nível também, podendo ser um comandante, podendo assumir cargos de chefia, se ele cumprir esses requisitos, mas ele vai poder entrar. Entendeu? Ele vai poder acessar um serviço, e isso também, eu validei isso vendo a realidade de Israel, que eles dão responsabilidades para o jovem. O jovem, ele é um adulto. Sim. Ele não é qualquer um aí que não tem responsabilidade, só que a gente está começando a tratar jovem como se ele fosse um cara sem responsabilidade, não pode. Ele fica aí, a Deus dará e seja o que Deus quiser, é só né? Tem 18 anos, tem 19, não, tem 18 anos, é adulto, pode dirigir, pode votar, pode ser um guarda municipal, claro. Pode assumir uma responsabilidade, pode e deve. Então, hoje, para você ser guarda municipal, você tem que ter nível superior. Tem que ter nível superior. Vocês estão querendo... Eu estou mudando a lei, a gente está numa comissão dentro da prefeitura trabalhando isso, e isso vai ser um impacto. Eu tive uma reunião com o secretário Juliano, com o pessoal que fala sobre a questão das cidades curativas. Sim. E aí eles começaram a falar o que é uma cidade curativa e tal. Hoje no mundo o que se mais fala é a questão da depressão, da ansiedade, exatamente, da falta de propósito. Não tem o que fazer, na verdade, né? Muita informação, muito conteúdo e sem embasamento, sem a pessoa parar, então a sociedade está doente. Aí eu peguei e falei para eles, eu penso que esse projeto é algo que tem a ver com isso aí, porque eu vou resgatar algo que o jovem não tem, a independência financeira dele. Ele assim, nossa Marina, com isso aí tu faz a cura financeira, a cura social, a cura intelectual, quer dizer, e o mundo está indo nesse formato, né? Porque realmente o mundo está doente. E Florianópolis tem esse índice de suicídio, assim, se eu chamo esse jovem para uma carreira de segurança, onde ele tem que ter disciplina, tem uma hierarquia, ele responde pelos atos dele, tem uma responsabilidade muito grande. Mas ele vai se sentir importante. Eu lembro quando a gente entrou gente com 18 anos ali, que não tinha nível superior ainda, e, cara, é teu primeiro emprego, tu é um guarda municipal, claro. E tu vai responder pelos teus atos, entendeu? Então ele tem que saber também que ele vai ser penalizado se ele fizer algo errado. Não é oba-oba. Você faz parte de um processo. De um serviço público de extrema importância. Com certeza. Né? Então eu penso que é mudar essa mentalidade, se a gente conseguir retomar isso. Tem outro projeto que a gente já está quase encaminhando para a Câmara, que é o Agente Comunitário de Segurança Pública, que é, como a gente tem o bombeiro comunitário, sim, o guarda-vidas, fazer também para o agente da segurança pública. Para esse jovem poder prestar serviço por diária, como é o guarda-vida, que ele vai na temporada de verão, enfim, nas áreas que a Guarda Municipal precisa, que hoje a demanda também é grande, e a gente pode já começar a preparar esse jovem para essa responsabilidade. E esse jovem pode até fazer um concurso. Exatamente. E já está preparado. E já está se preparando para o próprio concurso. Exatamente. Né? Como hoje a gente tem voluntários na Defesa Civil, que é incrível. Eles, quando dá qualquer catástrofe, a gente tem ali 70, 80 pessoas que colocam o uniforme, assumem serviço, cumprem horário. E lá nessa viagem a Israel, lá as cidades, a qualidade da cidade é medida pelo número de voluntários que tem. E eu quero trazer esse projeto muito forte de voluntariado. Legal, isso é muito importante para Florianópolis, principalmente. Porque aqui é uma cidade que tem bastante jovens, tem universidade, tem faculdades,
tem esportes ao ar livre, a gente vê que na pandemia para cá veio muita gente morar. Sim, para cá. E muita gente vem, porque Floripa ficou, é linda, né? E fica. E a qualidade de vida aqui é fantástica, né? E por isso que às vezes vem também muito PSR. Vem muita pessoa, vem mais a criminalidade, porque aqui circula mais dinheiro, aqui circulam mais oportunidades, tanto de vida como também para esse público do crime, né? Tá, então, esses são os maiores desafios que você está enfrentando, ou esses são os projetos? Esses são os projetos a médio prazo, digamos assim. Os desafios são fazer tudo que a gente faz, com o número pequeno que a gente tem de efetivo, né? Todos esses desafios, logo que eu cheguei na secretaria, por exemplo, a gente chegou com um número absurdo de furto de hidrômetros. Absurdo, 30, 40 BOs por dia. Eu vi no teu Instagram falando sobre isso. E a gente, assim, como que a gente vai acabar com isso, né, e tentar estancar, unindo forças. Eu sou muito de trabalhar integrado, ninguém faz nada sozinho, né? Então é Polícia Civil, Polícia Militar, nesse caso o CASAM, para nos trazer as informações, trabalhar com as inteligências. E em 2 semanas a gente conseguiu estourar o principal receptador de hidrômetro e zerou. Agora não tem mais roubo de hidrômetro. Então no último mês passado teve 1 BO de furto de hidrômetro. E tinha 30, 40 por dia. Então, olha só, trabalhando integrado como dá. Agora, a questão do roubo de fios, né? A gente começou a bater nos ferros velhos, em quem recebe. Eu vi que vocês também postaram o receptador. Toda semana. E agora, antes de entrar, eu pedi para a Celeste que tem aí o relatório, porque furto de fio as pessoas não fazem BO. É muito difícil fazer BO. Porque às vezes tá dormindo, roubaram o fio, tu acordou, que tu viu que tá sem luz na tua casa, tua geladeira tá desligada. Tá tudo apagado. Aí o que eles fazem? Gera ocorrência na Celeste. Faltou luz. Então a Celeste tem todo esse histórico. Sim. E ele agora me passou, caiu drasticamente depois que a gente começou a operação Fio Desencapado. Então monitorar com os dados, unir forças, informações e tentar ser mais assertivo possível, né? A questão do PSR, encaminhar quem quer ser encaminhado, mas trabalhar integrado. A gente agora criou um grupo, essa Força Tarefa Saturação, todo mundo falando com todo mundo, e aí você tem mais informação. Um grupo só, o prefeito, a gente criou um grupo, o prefeito está no grupo, está a Polícia Militar no grupo, Guarda Municipal, Assistência Social, Saúde, Limpeza, Secretaria do Continente. Então agora a Polícia Militar fez uma abordagem no Jardim Atlântico e disse, precisamos da limpeza. A gente já manda, secretário, pode mandar, já estou mandando a máquina. Então é um grupo operacional ativo de quem toma a decisão. E as coisas estão acontecendo, E as coisas estão acontecendo. Isso que é importante. Então, então isso. Vocês estão mudando um pouquinho. Eu sou de São Paulo, eu cheguei aqui em 98, e de lá para cá eu vi muitas mudanças, mas eu confesso para você, não é porque você está aqui na minha frente, mas que da gestão passada do Topázio para agora, a gente tem visto, a gente virou fã do Topázio, de você, porque a gente vê que as coisas realmente estão funcionando, estão andando, né? Não, Luciano, assim, eu estou há 20 anos na prefeitura, falando como servidora pública. Eu já falei isso para o Topázio, assim, não é porque é o Topázio, né? Sim. É como servidora pública, pela primeira vez, a gente está tendo um prefeito que entende a prefeitura como uma grande empresa. Exato. Né? Nós, servidores públicos, a gente faz tudo certinho. O que acontecia antes? Tem um servidor lá que faz uma coisa errada, sempre é passado a mão na cabeça, não acontece nada com ele, daí quem faz certo desmotiva. O que o Topázio entrou e fez? Não, é para valorizar quem faz certo e penalizar quem faz errado. Exato. Né? A gente teve exonerações de servidores públicos. Diziam que servidor público nunca é exonerado, nunca perde um emprego. Não. Perde sim, na guarda, perdeu. A gente leva tudo isso muito a sério. Isso faz o quê? Com que o servidor público que faz certo, assim, pô, que legal, estou trabalhando na melhor empresa pública. E tem retorno isso, né? E isso tem o retorno no resultado que a gente entrega para a sociedade. Legal. Isso é fantástico. O cara trabalha virado, sem receber hora extra, porque está gostando de trabalhar. E acaba virando, como você citou o Topázio, eu sei que o Topázio veio do mundo empresarial. Eu conheço um pouquinho a história do Topázio também. Ele trabalhou com amigos, eu sou personal trainer também, com alguns amigos em comum, e ele está fazendo a gestão dele virada em empresa mesmo, Sim. né? Uma questão empresa, porque vocês são uma empresa, né? Somos uma empresa pública que tem que gerar resultado. Nosso lucro é a entrega que a gente dá para a sociedade. Não é um lucro financeiro, mas todo mundo paga imposto, eu tenho que usar bem esse recurso para eu ter uma saúde boa, uma educação boa e uma segurança boa. E o Topázio, ele gerou um sentimento dentro da prefeitura, ele começou a usar a camiseta #Floripa.
Os servidores começaram a comprar essa camiseta, pedir autorização para comprar, porque é uma marca que ele ganhou e é da prefeitura. Que legal. E ele começou a liberar. Os servidores vão trabalhar com a camiseta Hashtag Floripa por iniciativa própria. Ele vai com vontade para trabalhar, Ele quer dizer, eu sou desse time, eu faço parte do time da prefeitura de Floripa. Então, eu nunca vi esse sentimento na prefeitura. Exato. Então, realmente, ele tá virando a chave do serviço público ali e está sendo muito legal. Que bom mesmo. E parabéns para vocês, né, que estão conseguindo fazer essa mudança de uma política, vamos dizer, mais antiga, mais precária, talvez, não sei se é a palavra certa, mas para uma política avançada, né? Exatamente. Uma política para frente. Moderna, né? Moderna, é isso aí. Isso que é bacana, assim, fazer parte disso. E Florianópolis, como é que você enxerga Florianópolis daqui 5, 10 anos? Eu enxergo Floripa com a Marina, com tudo funcionando. Putz, essa Marina... Com vídeo monitoramento, assim, com inteligência em tudo. Se eu pudesse, meu sonho, né? É fiscalizar tudo. Botar a câmera em tecnologia, tudo. Aí tem gente que vai ficar com raiva de mim, vou encher de radar. Porque assim, cara, o pessoal tá furando sinal direto, tá ficando em faixa de pedestre, não respeita nada. Agora, se tu põe um radar, tu não tem ali a questão do bate-boca com o guarda. O guarda ele pode estar na escola, pode estar fazendo outra coisa, e a pessoa vai receber a multa, problema dela que infringiu uma lei de trânsito. Né? Tu tem a carta ali, a condução para dirigir, a habilitação, tu sabe o que pode e o que não pode fazer. Então agora tu só fazer certo quando tem alguém te olhando? Não. Então vamos botar a câmera para te olhar. A gente já está em vários pontos da cidade com vídeo monitoramento, sendo que o guarda da central, eu tenho alguns guardas que são readaptados, que não podem estar no operacional agora por uma questão de saúde, e aí eles fazem a autuação por vídeo monitoramento. E aquele local, tipo, tem algumas ruas que diz, você está sendo monitorado também por vídeo monitoramento. Sim. E tá tem lá uma plaquinha, multa. Né? Tem ali. Então... Só que eu quero fazer tudo isso automatizado. A gente ainda não tem o talonário eletrônico. Sim. Eu imagino menos de 5 anos. A gente já com o talonário eletrônico, a licitação já está, porque nós somos a capital que produz tecnologia. E isso para mim sempre foi uma dor. Como vereador, eu batia nisso direto. Assim, como é que pode, em Floripa, a gente ainda dá multa em bloquinho de papel? Então, as startups aí, tem um grande... Né? E tem ferramenta, várias cidades já usam, né? Só que nunca teve a vontade política de pegar e fazer a licitação. É custoso, mas com o tempo aquilo se paga. E aí agora o Topaz autorizou, a gente já está finalizando o termo de referência, tudo. Sim. Veio verba do governo do estado, através de um convênio, para que a gente pudesse licitar e arcar com os custos desse equipamento. Então, até final do ano vai ter muita coisa implementada na Secretaria de Segurança, que agora está nessa fase de planejamento, de construção, de licitação, e tudo isso vai melhorar. Eu vejo uma cidade muito moderna, muito moderna. E tomara que dê certo, porque a gente está torcendo para isso, né? Fazendo um gancho, o meu filho está morando na Austrália e ele quer dirigir o carro lá, ele já é maior de idade. Lá é 16 ou 18? É 18. 18? Ele já vai fazer 20 anos. E ele fala assim, pai, eu não posso nem entrar no carro e dar uma volta no quarteirão. Porque se eu fizer isso, acabou. Eu acho que a educação também da população, ela tem que ser levada em consideração, porque eu não gostaria de estar falando isso, mas às vezes as pessoas são muito mal educadas. As pessoas são muito mal educadas. Eu que estou fiscalizando a cidade o tempo todo, elas são mal educadas. Fazer o básico, o certo, é tão simples. As pessoas, às vezes, elas fazem de uma maneira que... Por que isso? Quando eu entrei na guarda, 21 anos, eu fiscalizava ali a região do terminal, a Praça 15, fazia as rondas a pé. E eu nunca esqueço uma cena assim, que a pessoa pegou e jogou um lixo para fora do carro, assim, da janela do carro. Eu fui lá, juntei o lixo, assim, eu acho que o senhor deixou cair, isso aqui é seu, e joguei para dentro do carro dele. Daí a pessoa, que absurdo, não sei o que, não, mas é seu, não tem por que jogar. Não é da cidade, isso é teu, então, desde quando, né, tá fora do meu carro, não é meu, não tá na tua cidade, né, Exato. Joga, não pode isso. Então é uma questão, só que é uma questão também de que nesses países, como teu filho falou, né, a penalidade existe. Então, se tu descumprir uma regra social, uma legislação, alguma coisa, tu sabe que tu vai ser pego. E tu vai se prejudicar com aquilo ali. E ela não faz. Aqui não, aqui tipo, eu pego o cara que roubou fio, levo pra delegacia, tem uma legislação federal que diz que audiência de custódia, não sei o que, o cara tá na rua de novo. Tá na rua de novo, daí a gente vai no Ministério Público, os promotores engessados que falam assim, eu sou obrigada a dar audiência de custódia em 24 horas, às vezes tem 20 aqui, eu não tenho tempo de pesquisar a vida do cara. Exato. E aí ele tem que cumprir aquilo ali porque é uma legislação federal.
Então a gente está unindo forças, poder público, as polícias, o Ministério Público, para compartilhar as nossas ferramentas de informação, para dar subsídio para eles também, dizer assim, não, essa pessoa a gente já levou 20 vezes para a delegacia. Essa pessoa já foi dado a oportunidade dela ser acolhida mais de 30 vezes pela assistência social. Então ela não tem o que está fazendo aqui porque a oportunidade foi dada. Então aí lá na justiça eles vão ver assim, não, peraí, então tá brincando com a nossa cara. Porque é bem assim, eu já escutei, daqui a pouco eu tô na rua de novo. Eles falam isso, abertamente. Muitas vezes a gente leva para a delegacia, o guarda fica mais tempo lá, o policial, o cara já saiu, porque o delegado não tem ferramenta legal para manter ele ali. Exato. É muito difícil hoje trabalhar com isso. É muito difícil por essa legislação. Então tem que mudar lá em cima, tem que mudar a legislação? Tem, mas enquanto isso a gente não pode também deixar de fazer. Eu falo, eles não vão vencer a gente no cansaço. Se eu tiver que levar 20 vezes para a delegacia, eu vou levar. Claro. E ele vai ter que ir lá 20 vezes. E paciência. Chegar uma hora que ele vai ficar... Vai chegar uma hora que ele não sai mais, né? Exatamente. O momento vai Só que às vezes a população não vê isso, né? Porque a população vê o cara lá arrombando, vê tudo e acha que a segurança não está fazendo nada, que a prefeitura não está fazendo nada. Tá, qual o projeto ou conquista que você mais se orgulha no teu mandato, você ter feito? Eu sei que você vibrou bastante, que eu até assisti na caixinha de som na praia. Nossa, aquilo foi, né? Foi a glória. E olha, eu vou te falar, como é bom essa lei ter passado. A gente vai ver agora a mudança na próxima temporada, que vai ser muito mais fácil fiscalizar, né? Tu não pode ligar, eu não tenho que medir a altura do teu volume. Não pode ligar, pode botar a caixa desligada ali do teu lado, mas ligou, eu arranco a caixa de som. Então não sei se esse foi o seu sua maior conquista, ou tem alguma outra que você... Eu acho que essa foi uma conquista bem emblemática, porque foi uma lei que eu construí junto numa frente parlamentar de segurança pública, onde as pessoas trouxeram a ideia, foi em conjunto com os consegues, com tudo, então foi um desejo da população mesmo, não foi algo que no gabinete assim, poxa, vamos tentar fazer um projeto para resolver isso, não, foi um grupo mesmo da sociedade que trouxe a ideia e eu protocolei e a gente foi tentando defender isso. No primeiro momento ele foi arquivado, mudou a legislatura, eu fui lá e apresentei de novo, aí finalizou, agora ele estava pronto para ir para votação. Encerrou o ano legislativo, não foi colocado em pauta, arquivou de novo, pedi para o presidente do meu partido, né, desarquiva lá o meu projeto, que só falta ir para... Aí quando o Bericó assumiu a presidência, ele assim, Mário, qual é o projeto que tu quer que eu dê prioridade? Essa é a caixinha de som? Manda a caixinha de som. E eu vi que você estava lá sentado, olhando ali. Fazendo a pressão, né? Ela só vice-preferido. Estava até fardada, tudo, eu quero que passe isso daí, né? Mas foi muito legal, os vereadores entenderam também a importância desse projeto para facilitar o trabalho tanto da Guarda como da Polícia Militar nessa questão de perturbação de sossego. Isso vai facilitar e muito o nosso trabalho. Que legal. Isso já existe no Centro-Leste, tipo, depois das 2 da manhã não pode, a gente já faz a apreensão de caixinha de som ali. Tá, e essa fiscalização, como é que vai ser feita em termos de temporada que vai entrar agora? Porque chega bastante gente de fora que talvez não saiba que aqui em Florianópolis... Tem que ter a sinalização, informar em rede social, né? E as pessoas estavam tão esperando por essa lei que eu sei que elas vão dizer também se alguém ligar a caixinha. E chamou a guarda, geralmente a gente tem uma presença maior de policial e guarda municipal nas praias, na temporada de verão. Então aconteceu, eu estava fiscalizando lá a Barra da Lagoa, vai muita gente com caixinha de som. Muita gente, é uma guerra de caixinha de som. E aí eu lembro um dia que estava eu e o comandante, a gente mandava desligar, mas não tem lei, não sei o que, não, mas a lei aqui agora desliga porque está perturbando o outro. Aí eles desligavam, mas eu não podia recolher. Então nesse momento eu vou estar nesses espaços, né, tipo eu, a guarda, e quando alguém quiser infringir a gente vai recolher, e a pessoa vai ter que recolher, vai lacrar, não vai ter a caixinha de som de volta, vai ter 15 dias para ir lá apresentar uma nota fiscal, pagar uma multa, e aí ter a caixinha de som de volta se quiser. Muito bom. Então, parabéns. Então, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Claro que eles vão tentar ir para outros lugares, mas a gente vai atrás. Vai caçar Pokémon, a gente vai caçar. E qual que é hoje a sua função na guarda? É comandante? Não, o comandante é o Andrei, eu sou secretária de Segurança Pública, então tem a secretaria, na secretaria tem o Comando da Guarda, Defesa Civil, PROCON, SUSP e Fiscalizações, então é todo esse, o que cuida da Secretaria de Segurança Pública, agora também cuida dos cemitérios, então botaram o cemitério lá, e eu adoro cemitério. Porque o cemitério é o lugar mais calmo que tem, né? Tem um público tranquilo. Ninguém vai te incomodar lá. É bem legal, tem umas celebridades lá que eu falo assim, a gente tá perdendo, falei, Topaz, tem que fazer um roteiro turístico dentro do cemitério, porque tem a Antonieta de Barros, tem o Zininho, tá todo mundo lá no nosso cemitério.
e tá jogado, assim, as pessoas não sabem, não conhecem, às vezes a gente vai para outro país, tem toda uma história no cemitério. Exatamente. Que as pessoas vão visitar. Na Argentina tem isso, né? A Argentina tem, eu fui visitar o cemitério, eu fui para a Argentina, se eu quero ir, eu adoro o cemitério, eu gosto mesmo, acho muito legal o cemitério, acho misterioso, eu gosto de ver a foto das pessoas. Tem uma pesquisadora no Rio Grande do Sul que ela conseguiu comprovar uma pesquisa que ela fez de vestimenta antiga do povo ali, ela conseguiu comprovar que o que ela falava era verdade quando ela foi pesquisar o cemitério e nas fotos ela viu o lenço como era usado, ela começou a ver as características daquilo que ela pesquisou. Então é uma fonte histórica muito forte, né? Que legal. Tudo está ali. Só que é um desafio também, né? Hoje a gente tem a questão do espaço, de tudo isso, mas eu gosto de desafio, então sim, a gente vai revolucionar né? a Aos questão do poucos cemitério. as coisas vão se ajeitando, né? Vão, fazendo tudo certo, com calma, um passo de cada vez, né? Tá, e quais são os maiores desafios? Agora, falando da Guarda Municipal hoje aqui em Florianópolis. Hoje, assim, a gente está já tratando para aumentar o efetivo da guarda, mas o principal desafio hoje da segurança, eu vejo em todas as cidades, é a questão da pessoa em situação de rua, que não é uma pauta de segurança, ela virou uma pauta de segurança, porque a assistência falhou, a saúde falhou, a família falhou. Quando a família não dá mais conta de uma pessoa que ela vai para a rua, se nem a família deu conta, é porque o caso já está mais difícil. E aí vem para o poder público. Só que hoje, com essa integração muito forte, tanto do prefeito como do governador dizendo, ó, vamos resolver esse problema, existe o problema, ninguém está fechando os olhos. Muitos governos passavam assim, esconde, né? E ninguém quer esconder o problema. Então hoje um grande desafio da Guarda Municipal, demanda mais de 80% das ocorrências da Guarda ocorrências com pessoas em situação de rua, seja a questão do furto, seja a questão de perturbação, a questão de assediar as pessoas no meio da rua. Uso de drogas também? A questão da droga, então tem que ter um combate ao tráfico muito forte. Aqui em Florianópolis, as investigações da Polícia Civil estão trabalhando forte nisso também. Tanto que a gente está no estado mais seguro, mas mesmo assim ainda tem problemas. Sim, claro. E a gente tem que resolver, a gente não pode se acomodar porque é o mais seguro e achar que está bom. Nunca pode estar bom. Não pode. Tem sempre que estar um pouco melhor do que ontem. Quando tiver um crime acontecendo, exato, a gente tem que estar ali para resolver. Com certeza. Então esses são os maiores desafios da Guarda. E vocês estão criando um novo concurso, então, para... Sim. A gente está fazendo essa alteração na lei. Foi criada uma comissão dentro da prefeitura, com a administração, com a Guarda, com a Procuradoria, para ver todas as questões legais, fazer a alteração e encaminhar para a Câmara. Encaminhando, fazendo isso, se realmente voltar a ser nível médio, a gente abre concurso para chamar as pessoas, daí tem a formação, tudo. Paralelo a isso, tem esse projeto para ter os voluntários também, os agentes comunitários, que isso vai ser muito legal. E a questão da mobilidade, que também é um desafio para a gente, né? Para a Guarda Municipal é o trânsito, então é um desafio e a gente gosta de trabalhar nisso também, de tentar resolver esses problemas e de fazer as ações também para que as pessoas tenham consciência, porque o trânsito só é um caos. Claro que tem toda a questão de mobilidade, mas por causa do desrespeito, né? Por causa dessa questão de não respeitar regras. Então, muita coisa depende das pessoas também, não só da... Tá, mas falando de mobilidade, a gente vê que muitas vezes a coisa não anda porque algumas entidades, assim, elas... Não pode... Tem a turma do nada pode, né? Que não pode fazer nada em Florianópolis. Não pode fazer uma ponte, tu não pode fazer uma ponte onde já existe ponte, né? Exato. Tu vai melhorar. Então, esse é um grande desafio para Florianópolis, eu penso. E o que eu admiro no Topázio é que ele não baixa a guarda. Logo que ele assumiu, eu estava na Câmara e teve o problema do plano diretor. Sim. Não vamos fazer audiência, não vamos... Cara, se o Ministério Público está mandando fazer 10 audiências, faz. E o Topázio fez 13, foi nas 13... participou de todas e eu olhava assim, cara, que massa, né? Ele tá dando a cara a tapa, tá aqui, fica do início ao final. Então eu admiro isso. E aí quem é do contra não tem argumento. Não tem o que falar, mas mesmo assim eles tentam. Né? Eles tentam. Agora tem a questão da Marina. Exato. E vai e volta, e vai e volta. Da ponte a gente já conseguiu resolver. Mas o fato dele não desistir, é o que eu falo, nós temos que ser mais persistentes que eles. Eles são persistentes, mas eles cansam também. Mas você acha que esse não querer é uma questão de birra ou... É uma questão política. Política, né? A gente está na capital do estado, onde tem as universidades. Aqui o público é completamente diferente de uma cidade mais no interior, onde as pessoas também têm acesso ao prefeito, tudo entendem o que a cidade precisa e tu não vai ter. Tu vai ter a oposição a favor também. Aqui não, aqui existe um viés político, de grupos políticos também. Então muitas pautas já se tornaram
questões político-partidárias, não questões de... Eles não querem resolver o problema. Quando eu estava na Câmara, tinha situações que a gente estava debatendo e vinha aquele pessoal do contra, sempre do contra, e eu dizia assim, ó, se eu fizer exatamente o que tu estás me pedindo, se eu concordar contigo, tu vai ser contra. Porque tu és contra. Exatamente. Então, perde a coerência. Daí começam... O que eu vejo de diferente hoje é que as pessoas começaram a mostrar que eles não têm coerência no que eles estão sendo contra, eles não têm argumento. E aí, quando tu dá a cara a tapa, eles não conseguem continuar o debate, eles não conseguem continuar o embate. E aí vocês conseguem avançar cada vez um pouquinho mais. E a gente vai avançar. Tá, e como é que você consegue conciliar essa vice-prefeitura e essa guarda municipal? Como é que você faz essa conciliação que é tão legal, porque eu vejo, eu falo, cara, eu preciso aprender isso também. Como é que é isso? É que, assim, eu vejo tudo muito junto, assim, eu não consigo ver separado ser vice-prefeito, ser secretária de segurança, ou se fosse qualquer outra secretaria, né? Hoje, eu brinco assim, eu estou atuando mais na assistência social do que em função de ser um problema também de segurança pública, né? E a segurança tem que dar o suporte, mas sendo servidora da prefeitura há 21 anos, é tudo muito interligado. Então, eu como vice-prefeita, o que eu brinco com eles assim, é muito melhor, eu já fui só secretária, eu não era vice-prefeita. Então, quando a secretária não consegue resolver, a vice-prefeita consegue. Eu falo, ter poder é muito bom. Sim. Quando tu sabe usar o poder para o bem, porque quando tem poder tu pode fazer um pouco mais. Eu como guarda eu consigo isso aqui, né? Eu consigo um pouquinho. Se eu sou subcomandante eu já tenho uma voz um pouco mais alta. Claro. Aí se eu sou secretária, o meu poder aumenta de resolver os problemas. Se eu sou uma vereadora, o meu poder de cobrar, de fiscalizar é muito maior. E como vice-prefeita, eu estou ali do lado do prefeito e digo assim, ó, prefeito tem... E o Topaz, ele é acessível, ele escuta, ele aceita. Eu dei agora uma ideia para ele, assim, a gente vai transformar a Floripa na cidade das flores, assim, vai ficar lindo. Que legal, Ele, toca ficha, Mariana, toca ficha. Ele fala isso, então tá, eu tô com as ideias malucas, a gente vai tocando ficha. Tá, vamos entrar um pouquinho agora, a gente falou bastante de segurança, a gente falou bastante dessa parte social e vamos falar um pouquinho das políticas voltadas da prefeitura com relação à saúde, qualidade de vida, o que acontece em Florianópolis, porque a gente vê que tem muita prova de corrida de rua, o Ironman acontece aqui, meia maratona e maratonas e várias coisas. Como é que a prefeitura trata isso? Como é que ela... A gente vê como uma grande oportunidade, né? Primeiro que é um orgulho para Florianópolis ser uma capital, né, do estado assim que tem essa característica de uma cidade saudável. Que as pessoas, às vezes, o Topazio está lá correndo, ele vai nas maratonas e diz assim, todo mundo aqui acordou cedo para cuidar da saúde. Isso é muito legal, ter um gestor público que entende a importância disso. Vai impactar o trânsito? Vai. Tem gente que acorda já xingando, cara, acorda e vai correr, vai ser feliz, vai ver o nascer do sol. Vai fazer alguma coisa, agradece. Acorda só meio-dia para pegar o trânsito e almoçar na praia, porque tu queres ir naquele horário almoçar na praia. Mas olha quantos turistas vieram que quiseram curtir Floripa desde cedinho. Né? Então, isso traz muita oportunidade para a cidade, não só na questão dessa educação, do cuidado com a saúde, mas a gente consegue oxigenar toda a questão do turismo, dos hotéis, da rede hoteleira, dos empregos, né? Gera uma renda gigante na cidade. Isso é imposto que também é colocado no município para a gente poder melhorar as vias, melhorar a saúde, melhorar. Então é um recurso que entra num evento que é muito legal, que é saudável, que é para promover saúde, promover o esporte. Porque a gente criou o Run Mulher, né? Muito legal, né? Foi muito legal. E foi a primeira corrida que eu fui. Fomos privilegiados. Eu corria, mas não assim, numa maratona. Né? Eu não sei se eu vou dar conta, eu dei 5K quilômetros, tá ótimo. Já participando, tá bom. Mas a gente viu, assim, uma certa dificuldade com relação à população, porque teve que fechar uma via, teve que fazer outra. Você vê que as pessoas não entendem muito isso, né? Com relação a, vai ter que trancar a rua aqui, tem que virar ali, tem que fazer isso. Forma-se um pouco de trânsito. Eu acho que entra o poder do poder público mesmo. Assim, não, Floripa precisa desse evento, é importante para a cidade, vai impactar aqui, mas é um dia só, são algumas horas, ninguém vai morrer por causa disso. E olha o tanto que gera para a cidade de coisas positivas. Então tem que colocar na balança isso. Né? O gestor público, né? Aí o gestor público que vai colocar nessa balança. Vai dizer assim, não, aqui tem um público que está reclamando disso, realmente tem um certo impacto, vamos trabalhar para ter cada vez menos impacto no trânsito, mudando horário, mudando roteiro. Lá
Eu entrei em desespero, né? Porque nessa corrida a gente fazia tudo para não impactar o trânsito, entrava no estacionamento de alguma instituição ali. Aí, quando eu achava que era só entrar e sair, não, fazia toda uma rota gigante dentro desse estacionamento e não acabava. Aí quando entrava no segundo estacionamento, assim, ai... Acabou, né? Não, tem que fazer tudo de novo, né? Mas é muito legal ver que tanto as pessoas que organizam essas corridas, como o poder público criam mecanismos também e veem outras saídas para impactar, para ter um menor impacto no trânsito, porque existe também essa população que está reclamando com razão, porque vai atrasar alguma coisa, mas é um domingo, né? Tem todo um cuidado de preparar o dia, o horário, o roteiro. E quando a gente criou essa corrida, um dos roteiros era o mais seguro possível. Por isso que a gente entrou dentro de algumas empresas e fez rodar ali, dentro do estacionamento o maior número de vezes possível para depois sair por um lado e entrar pelo outro, para não impactar tanto no trânsito e a questão da segurança, né? Porque às vezes você não sabe o que pode acontecer, né? Até porque ali é SC, né? Então é uma via rápida, então realmente foi muito bem planejado, foi um sucesso, né? Foi lindo de ver aquelas cores. Assim, e só mulher, lindo, né? Só mulher, muito massa. E para mim foi um prazer ter participado, minha primeira corrida ter sido essa, né? E aí depois eu já fui mais 2. E isso é muito bacana mesmo. Agora, vai ter impacto? Vai, mas o poder público, né? Quando falar como que a prefeitura vê isso, vê como uma grande oportunidade tanto de educação de saúde para as pessoas, como oportunidade de geração de emprego, de renda aqui na cidade, e gerenciar os impactos para eles serem os menores possíveis, mas sempre tendo essa balança e a decisão é do gestor, né, da prefeitura. Assim, não, para a cidade vale a pena a gente abraçar esse evento. É importante em vários aspectos. E isso aqui não pesa tanto quanto esse outro lado aqui positivo. Né? E você, qual é a importância que você dá para a atividade física, para exercício físico? Assim? Você pratica alguma coisa? Eu pratico em casa. Eu tenho aquele aplicativo, eu assino um aplicativo que eu tenho todas as aulas, porque se eu for numa academia hoje, e aí as pessoas, eu gosto de dar atenção para as pessoas, se eu for numa academia as pessoas vão me ver e vão querer... Você não vai fazer nada, né? Você só vai conversar, né? Da rua, vão querer falar que está com problema não sei o quê, vão falar que tem... E tudo bem, não tem problema. Só que daí eu não consigo fazer o exercício. Sim. Então, o que eu consegui me adaptar? Eu acordo muito cedo, né? Então eu acordo ali 5 horas, 5h30. Eu comprei os pezinhos, eu tenho tudo certinho, coloco roupa de ginástica. Que legal, bem certinho. E faço toda a minha ginástica ali e tem dado um resultado bacana. Daí, às vezes as pessoas falam assim, mas o que é? Eu mostro para as amigas, assim, eu fui fazer aula, é difícil, né? E assim, é difícil, não é? Meu marido outro dia foi fazer comigo e disse, vou fazer isso aí, parece fácil, começou a fazer. Só que é em Parece fácil, né? Mas não que você está fazendo em casa, na sala. Não, mas então você é adepta ao exercício físico. Você gosta de fazer. Você precisa, né? A gente precisa fazer, né? Eu penso assim, eu cheguei numa fase há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu estava numa questão de engordar muito, por mais que eu fizesse exercício físico, eu não conseguia emagrecer. E aí, a partir daí, a gente começa a desmotivar, né? E assim, nossa, se eu respirar, eu engordo. Aí fui no médico, fiz um monte de exame, estava tudo desregulado, questão hormonal, a mulher vai ficando mais velha, vai tendo isso também, o corpo fica mais lento. E aí eu comecei todo um acompanhamento médico para fazer reposição hormonal, mas daí o médico falava, tu tem que fazer exercício físico, tu tem que continuar, não adianta nada tu fazer isso aqui. Não... E aí eu sou muito focada, né? Tipo, então eu vou fazer, porque eu estava fazendo e estava desistindo de fazer porque eu não via resultado. Aí fui ver se não, então eu vou cuidar da saúde. Aí fui cuidando da saúde, paralelo a isso, fazendo a ginástica, e eu comecei a ver. Tá aparecendo músculo, agora tá funcionando, então tá bom. Tô perdendo aquela gordura. Fui fazer a corrida, perder a gordura, né? Começar a ter o corpo mais definido. E numa idade que eu tenho que cuidar, porque o médico falava assim pra mim, Mariane, se tu quer ser uma idosa que caminha sem bengala, tu tem que fazer musculação. Exatamente. Tem que ter músculo, né? E Florianópolis está tendo essa cultura assim, das pessoas entenderem a importância de ir para uma academia, de cuidar do corpo. Eu quero ser uma velhinha que vai correr ainda. Eu praticamente estou há 30 anos nessa área, a gente vê que de uns anos para cá a quantidade de idosos que entrou na academia foi tão grande que é prazeroso você ver que hoje eles estão buscando a saúde, né? E nesse caso você também buscando a saúde, pensando lá na frente, não pensando no agora, lá na frente. Eu fiz um projeto que não foi para frente, que é a questão de dar uma isenção para as academias pela matrícula de idosos, para incentivar, e daí ele pode dar um desconto para o idoso na mensalidade,
para que as pessoas de mais idade frequentem a academia. Poxa, isso então, é muito legal. Tinham vários, tinha esse projeto, eram vários projetos assim que a gente tinha, mas esse também me chamou a atenção. E às vezes a pessoa, mas a prefeitura vai perder receita. E assim, cara, ela vai gastar menos em saúde, vai gastar menos em remédio. Com ele no médico. Exatamente. Então isso é a longo prazo, né? Tu tem que pensar que cuidar da saúde significa também economizar dinheiro. Então tu isentar uma academia, um empresário daquilo, se ele incentivar a prática de exercício e dar esse desconto para as pessoas com mais idade, fazer esses exercícios com idosos, isso aí é economia para o poder público. Poxa, que legal, eu não sabia desse... E não foi para frente? Não foi para frente. Tinha gente que dizia assim, por causa da questão do imposto, depois o projeto acabou sendo arquivado. Todos os projetos, quando finalizou o ano legislativo, todos foram arquivados. Tá. Putz, bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos Mas começar. tentamos, e não vamos desistir, porque agora novo, como né? executiva a gente pode também propor esse tipo de situação, né? Criar essas... E seria muito legal. Muito bom, muito importante para a saúde do idoso, para a saúde lá na frente da cidade. Exato. Voltando um pouquinho para a política, qual que é o papel da mulher? Você vê hoje como a mulher na política? Porque a gente vê que muito homem, né? E a mulher hoje na política. Como é que você vê a mulher na política hoje? É extremamente importante os homens e as mulheres estarem juntos na política, né? E hoje eu estou num partido que já passei por 3 partidos políticos. O que eu vi incentivar mais as mulheres de verdade, ver as mulheres sendo eleitas, participando efetivamente em cargos importantes no partido, brigando... É no PL onde eu estou hoje. Tá. E a importância, quando eu fui vereadora a primeira vez, era triste, assim, a mulher realmente ela era chamada só porque a mulher precisava preencher a cota. E aí, por um determinado momento, eu cheguei a usar a cota a meu favor também. Eu lembro que teve um presidente de um partido que ele queria que a gente desistisse de uma ação de apoiar um candidato que a gente ia apoiar. E aí isso foi no dia da convenção, aquele jogo político, aqueles bastidores que eu não entendia. Daí eu comecei a contar, tá, gente, se todas as mulheres aqui desistirem, eles não vão ter nominata e dane-se quem que eles apoiam ou deixar de apoiar, eles não vão ter vereador. Daí a gente se reuniu, os mulheres diziam assim, nós mulheres vamos desistir então. Aí eles iam, então. Aí eu usei a cota a nosso favor. Então é saber ter essa malícia política quando eu falo, né? E naquela época tinha essa briga, hoje não, hoje tem bastante mulher querendo participar, querendo se candidatar, mas a gente precisa preparar para também não vir com esse discurso, porque é tão difícil para mim como é difícil para o homem também, esse jogo político, né? Mas a gente precisa incentivar cada vez mais, eu falo para minha filha, né, que, cara, participa, não precisa ser, se não quiser ser candidata, não precisa ser candidata, mas participa de um movimento político, participa dando a tua opinião, isso é importante. Então, para os jovens também estarem na política, não só mulheres, mas jovens, os idosos, que às vezes acham, não preciso nem votar, muito idoso assim também. Não preciso mais votar, já cumpri minha... Não é assim. Olha quanta gente que às vezes deixa de colocar a sua vontade, a sua opinião através de um voto, através até se candidatando, né? Mas... e para as mulheres não é diferente. Agora já foi mais difícil. Lá de 2016 para cá teve uma mudança muito grande da participação da mulher. Ela deixou de ser um enfeite e ela começou a se posicionar mais, se preparar mais e dizer, não, eu quero ser candidata para ser eleita. Mas como você falou, né? Você precisou estudar, você precisou fazer alguma coisa para entender a política, né? Porque a política, querendo ou não, não é para qualquer um, né? A política você tem que... E até quando eu entrei, né, eu disse assim, não precisa de dinheiro para fazer uma campanha, só precisa de voto, eu tenho que ter voto. Aí eu fiz a minha primeira campanha, eu vi o quanto eu gastei para fazer um santinho, para impulsionar um negócio na rede social. Eu disse, opa, eu preciso de dinheiro. Né? Então, entender isso também, porque a gente vai, num primeiro momento, quando a gente quer mudar o mundo, a gente quer ser candidato, mas não sabe disso tudo. Então eu sempre falava para as mulheres assim, se organize, inclusive financeiramente, porque pode ser, com certeza tu não vai ganhar nada. Nas minhas campanhas de vereador eu não ganhei um tostão do partido. E então tu tem que ter uma reserva financeira para, se tu quiser ter um santinho diferente, um folder diferente, plotar não sei quantos carros, juntar os amigos, pedir. Eu tinha vergonha de pedir dinheiro para a campanha. E daí nesses cursos eu aprendi. Cara, tu não está pedindo dinheiro para ti, tu está pedindo dinheiro para um projeto político de cidade, para um projeto, então as pessoas vão lá ajudar a pagar o teu santinho, não é porque estão ajudando a Mariane, é porque querem que a Mariane represente elas. Com certeza. E aí eu comecei a não ter vergonha, a entender isso, porque a gente não foi educado para fazer isso. Tu vai nos Estados Unidos, né, o pessoal já começa a dar dinheiro antes de começar uma eleição. Então é cultural também isso, né? Tá. Hoje a mulher tá mais dentro da política, você vê isso.
Tá. Precisa se profissionalizar um pouquinho mais, eu acho, talvez. Aprender um pouquinho mais o jogo político. Eu acho que tem que entrar porque tu só aprende entrando. Daí tu vai começar a querer se preparar, entender as coisas, as dificuldades que surgem. Talvez se eu não tivesse me candidatado aquela vez, eu não tivesse nem interesse de entender como é que funcionam os bastidores da política, né? E aprender a me posicionar. Mas precisa, assim, as pessoas que vão, os jovens, as mulheres, precisam entrar e entrar com vontade de aprender, né? Também não querer achando que vai derrubar todo mundo. É um trabalho em equipe, um partido político é um time, né? Tem que ser, né? Tu tem que respeitar a hierarquia, porque isso também existe, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu já estava no PL, era vereadora do PL, daí veio a questão de ser vice-prefeita, que o PL ia indicar o vice-prefeito. E aí começaram a entrar várias pessoas no partido porque queriam ser vice-prefeito indicado pelo PL. E o governador, na primeira reunião, deu as boas-vindas para todo mundo e disse: ninguém que entrou agora vai sentar na janelinha. E aí eu fiquei quieta. Deu assim, beleza, ele sabia que eu queria ser vice-prefeita. Eu sabia que os meus concorrentes eram quem já estava no partido há mais tempo. Tinham concorrentes ali, mas não os que entraram naquele momento. E você tinha acabado de entrar? Não, eu já estava. Então tava. Eu já tinha 2 anos. Mas, sim, por sim, exemplo, sim. assim, ó, o PL eu já era vereadora há 2 anos do PL. E aí falaram, o PL vai indicar o vice do Topázio. Opa, várias pessoas se filiaram ao PL para dizer, eu quero ser vice, eu estou no PL. E aí eu lembro que o governador falou assim, ó, no PL vai ser o vice quem já está há mais tempo. Quem entrou agora não vai sentar na janela. Que legal. E aí, como eu sei que o que ele fala, ele faz, eu fiquei na minha, eu não fiquei alarmando, eu só dizia assim, ó, eu tenho interesse, governador, então se eu tiver oportunidade eu quero. Estou à disposição, sou soldado do partido. Entender essa hierarquia, né? E se não fosse eu, paciência, mas tudo caminhou e mostrando fidelidade partidária, mostrando fidelidade com os valores, muito trabalho. Então não é uma coisa, não é um oba-oba, existe todo um planejamento também num partido político para tomar as melhores decisões para um projeto político de cidade, de estado, né? E as pessoas às vezes precisam entender isso também, né? Não é só entrar e... Então é achar que já vai sentar na janelinha, né? Nessa última campanha para vereador, o partido deu recurso para os vereadores. Eu olhava, cara, eu nunca ganhei recurso para minha campanha de vereador. E daí às vezes as pessoas vinham para mim, homens e mulheres, assim, que absurdo, é muito pouco. Aí eu olhava assim... Eu não ganhei nada, eu não ganhei nada, mas eu também não posso dizer isso. Deu assim, gente, olha só, quem dera eu estar numa... Se eu tivesse na campanha de vereador e não de vice, recebendo o recurso que foi dado pelo partido, assim, nossa... Talvez você tinha... Não, eu teria ido para a reeleição, ia me reeleger, mas eu não ia precisar gastar do meu recurso pessoal, sabe? Claro. Da minha família, não ia ficar pedindo tanto dinheiro para as pessoas, ia pedir outros apoios, né? Mas as pessoas reconhecerem isso também. As pessoas acham que na política também dinheiro é dar com o rodo e é só de ser candidato vai ter... Não é assim. E entender isso também, né? Que bom, que legal. Isso é bom, isso esclarece bastante pra gente que não é da política. Os bastidores, como é que funciona, né? Direitinho, né? E tudo tem regra, tudo é regido por uma legislação, não dá pra te fazer nada errado. Então as pessoas também tudo tem uma lei. Se tu fizer uma coisa errada na próxima, tu não vai poder, tu não vai conseguir prestar conta, tu não vai ter a tua conta aprovada, tu não vai ser candidato de novo. Então, tem alguém controlando você também, né? Aí quando entra eles falam assim, nossa, mas eu preciso de contador, nossa, mas eu preciso de advogado, nossa, isso é muito complicado. Eu não quero mais ser candidato. Senão tu achou que era o quê? E que conselho você dá para as mulheres que querem entrar na política? Entrem de coração, de cabeça. O que eu posso fazer assim para ajudar, eu faço. Que sempre tem mulheres que vêm assim, Mariane, olha, eu tô pensando, o que tu acha? E assim, cara, vem. Eu sempre abri o meu gabinete de vereadora para aqueles que queriam, quero ver como é que é um dia de vereadora. Vem aqui comigo, eu ajudo, eu falo como que é. Se quiser ajuda para fazer uma campanha, o que tu precisa ter, o que eu aprendi, o que eu tive de conhecimento, eu passo. Porque quanto mais pessoas com os mesmos valores que a gente, né, quiserem entrar, vai ter mais opção de escolha boa para os eleitores. Com certeza. Então, né? A gente tem que ter isso em mente, né? Pode ser que eu não ganhe, mas, poxa, se o meu colega que está ali também concorrendo e pensa igual e vai agir corretamente... E vai fazer mais ou menos o que eu tenho na minha ideia, né? Vamos ajudar ele. Né? O voto que eu fizer aqui vai ajudar a legenda e vai colocar gente boa lá, se eu só tiver gente boa concorrendo, né? Então, eu sempre falo para as mulheres assim, não é fácil. Na primeira campanha que eu fui, eu lembro que o meu marido sempre me apoiou, mas eu tive 2 colegas que elas se separaram porque o marido não apoiava. E teve outra que desistiu de ser candidata porque também o marido não apoiava. Então, ou era a tua família ou era a política. E não dá para fazer isso. Então, tu tem que ver se a tua família te apoia, qual é o que está pesando na balança para ti. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Como é que você conciliou
família, guarda municipal, política, eles te apoiaram, eles te deram força, eles... Nossa, desde a primeira campanha. O meu jingle da primeira campanha, minha filha, ela que fez a musiquinha. Ela que fez a letra, né? E daí ela lembra assim, mãe, tipo a música dos Titãs lá, da comida. Sim. E aí ela foi escrevendo a letra, porque a Mariane é forte, porque é nossa vereadora, porque... Aí eu levei para uma empresa, o cara ficou emocionado e disse, não, vamos fazer o melhor jingle. Então, e eu usei esse jingle em todas as campanhas. Às vezes só muda o número, né? Porque tu muda o partido, muda o número. Ou se é estadual ou municipal, muda também o número. Mas, então eles sempre participaram, sempre foi um projeto de família, nunca foi um projeto meu. Vamos embarcar nisso aqui. E eles embarcaram com você? Eles embarcaram com tudo. Então, época de campanha, né? Sabe que é época de campanha, a gente não tem tempo, a gente está na rua, cada minuto é um voto. Tá, então, mas não precisa ser só em campanha, porque pelo que a gente vê, assim, nas mídias, né, na rede social e tal, você tá toda hora em algum lugar. Toda hora em algum lugar. Tá toda hora fazendo alguma coisa. Meu marido fala, às vezes eu pego o telefone assim, tem um negócio, daí eu já começo a ficar morrendo de vontade de ir, né, pra operação, para ver que pegaram alguma coisa. Ele assim, vai lá, que a gente dá conta aqui, depois tu vem. Teve um dia que a gente tava jantando, e aí começou a chuva na Defesa Civil. E aí eu e a Sofia, minha filha, já louca para ver como é que funcionava a Defesa Civil, né? Eu comecei a ver a notícia assim, vai ficar ruim, a gente vai ter que ver, comecei a ver quem que tá na Defesa Civil, quem que vai assumir plantão, as viaturas estão onde, a guarda já tá não sei onde. Aí ele assim, tu queres ir lá? Eu disse, eu vou. Daí a Sofia, posso ir contigo, mãe? Se pode. Assim, vão vocês duas, eu termino de jantar, depois eu vou lá. E teve uma passagem também que eu vi que você tava com o telefone deixou o telefone com a tua filha, e aí te ligaram porque estava acontecendo alguma coisa e ela resolveu o problema. Ela resolveu. Ela foi lá e resolveu. Aí deu aquele incêndio na BR, as pessoas começaram a ligar para mim para pedir apoio, e aí ela pegou o telefone e ela mesma foi ela começou a ver, para quem que a minha mãe ia ligar? Tá, pro comandante, vou ligar pro comandante. E ela foi. Então olha que bacana, né? Eu fico muito orgulhosa. E ela tá indo tá vendo a mãe assim, é um exemplo, né? E por um lado para resolver problema, né? Saber da importância de ter um cargo público. Exato. De tu ajudar as pessoas, de tu estar sempre acessível. Teve uma vez que a gente estava eu era subcomandante. Daí eu estava indo viajar com a minha família, a gente tirou um dia de folga, a gente estava indo, não sei se para Joinville, estava na BR. E o telefone tocou, era um número desconhecido. Daí o meu marido disse, mas tu vai atender, não estás descansando? Eu disse, eu era secretária de segurança, mas eu sou secretária, né? Eu vou atender para ver o que é. Eu atendi, era uma servidora pública, teve um assalto num posto de saúde. Ela conseguiu se esconder num quartinho do posto, o cara estava lá, rendendo todo mundo, e o único número que ela lembrou foi meu. E deu assim, cara, daí eu consegui chamar a polícia, chamar a guarda, e foi todo mundo para lá. Mas tu vê assim, a responsabilidade de saber assim, não tem folga. O servidor público não tem folga. É 24 horas. O prefeito não tem folga, o secretário não tem folga. Então, se eu quero estar nessa missão, eu tenho que saber o que eu vou abrir mão também. Mesmo sendo guarda municipal? Mesmo sendo guarda municipal. Tu tem uma equipe que vai te apoiar, que vai também dar o suporte. Claro que, agora eu fiquei 10 dias em Israel. Eu tinha uma equipe aqui dando todo o suporte que a Secretaria de Segurança precisa, né? Por estar numa missão diferente. Então, tem vida além disso também, né? A gente tem momentos, eu vou no cinema com a minha filha, mas eu não desligo o telefone. Eu estou sempre olhando. E Israel? Como é que foi lá em Israel? Foi incrível, assim, foi uma experiência... Eu penso assim, nada é por acaso nessa vida, né? Então, eu fazia muita piada, assim, com o pessoal da secretaria, assim, gente, eu vou para Israel, já pensou se estoura a guerra? E eu tô lá, eu vou conhecer na prática, eu vou saber na prática. Ele disse, mas daí tu vai, assim, eu vou ver na prática como que isso funciona. E aí a gente foi, e foi muito, muito, assim, para mim foi um presente mesmo de vida, vivenciar, ter toda aquela experiência, de ver que tudo que eles falam em preservação da vida, em segurança, em tecnologia, para preservar vidas, é real. É o maior polo tecnológico do mundo, né, Israel? Eles são incríveis. E o cuidado deles não é, assim, ser uma potência tecnológica, é ser uma potência em preservação de vidas. Eles falam, eles podem jogar o míssil que for aqui, a gente vai preservar vidas. Se tu parar para pensar que bombardearam um hospital e horas antes eles colocaram as pessoas tudo no subsolo, aqueles leitos, já tinha um hospital preparado ali e não morreram pessoas ali, é fantástico, né? E sendo que os mísseis, quando vai para Israel, é para bombardear a área civil, não é a área militar. Então existe, eu consegui ver na prática tudo isso, eu vivenciei a ida para o bunker, alarme, vai para o bunker, fica ali, escutar a bomba estourando lá fora e pensar assim, cara, o que vai acontecer? E será que eu vou sair daqui ou não?
No primeiro dia eu fiquei assim, caraca, daí eu lembro que deu o primeiro boom, né? Deu assim, o que que é isso, né? O que que tá acontecendo lá fora? Aí eu me preocupei muito assim, tá, se estourar tudo isso aqui, e eu falo pro meu marido, engraçado que eu não me via machucada, eu me via ajudando alguém que se feriu num Sim. bombardeio, alguma coisa, né? E assim, o que que eu vou usar aqui que tá ao meu redor para estancar um sangue, se tiver alguém ali sem a perna, sem o... A minha cabeça ficava a milhão nesse primeiro dia que eu comecei a escutar os barulhos. E assim, tá, o negócio é sério, tá tudo bombardeado, né? E aí depois eles falaram, não, esse barulho que tá ouvindo é o pessoal abatendo o míssil no ar ainda, não é o míssil. Não chegou. Não, onde a gente ainda. estava não caiu. Caía, ele passava ali e caía em Tel Aviv, os que caíram. Sim. E em Haifa, que Haifa para mim é a Floripa daqui a 5 anos. É uma legal. cidade extremamente moderna, assim, ó, linda, linda, linda. Teleférico, transporte É o que você. Seu projeto dá para 5 anos. É assim, o que tu imagina de Florianópolis daqui a 5 anos? Vai lá em Haifa ver que é muito massa. Que legal. É uma cidade linda como Florianópolis, tem marina, tem mobilidade, tem um povo lindo, tem um pessoal que gosta de cuidar da saúde, é democrático, é lindo, 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 lindo. Que legal. Tomara que E lá foi atacado por ser um grande polo, por ter um grande parque tecnológico, por ter as universidades, por ter essa democracia toda, né? Então, eles pegaram as principais partes, assim, de Israel, Sim. que é Tel Aviv, que é a capital, mas quando vinha o míssil, eles falavam assim, ó, está indo o míssil aí para o seu bairro. Né? Vamos supor que está vindo o míssil para Florianópolis, não é para Florianópolis, está vindo o míssil aqui para o Bahia Sul. Quem estiver no Bahia Sul vai para o bunker, porque o míssil está direcionado para esse endereço. Eles já sabiam disso. É muito geolocalizado, é muito certinho. Então, quando vinha, o alerta primeiro fique perto do bunker. Daí tá, tu tinha um tempinho, tu podia ir no banheiro, né? Tu podia, se estava dormindo, podia botar uma roupa que não era o pijama, depois ninguém mais dormia de pijama, todo mundo já dormia pronto. Porque não... Não dá tempo, né, de colocar o pijama. Tipo assim, cara, eu vou ter que ficar indo, porque chega a noite e começa o bombardeio. Sim. Então a gente se acostumou muito fácil com essa rotina. Isso que eu achei também muito assim, eu falava pro meu marido assim, Estevam, a gente já se acostumou, já é normal pra gente. Essa questão de à noite saber que tu não vai dormir, que vai ter alarme, então já tem que estar tudo preparado. E teve um dia que veio o alarme, a gente estava jantando, aí tocou o alarme, vá para perto do abrigo. Aí a gente olhou, vamos terminar de jantar, né? Dá tempo ainda. A gente terminou de jantar. A gente estava perto do abrigo. A bomba chegando e vocês dava tempo. Então a gente se acostumou muito fácil com aquilo, porque a gente viu que para eles isso é muito natural. Quem é de lá, eles falam assim, ó, vai caminhando, não precisa correr, tá tudo certo. Teve um dia que teve um show de música lá na universidade, que era o dia do Shabat. Fizeram jantar, tudo. Aí nesse dia estava tendo música, levaram um grupo musical com música latina, tinha argentino lá, tinha pessoal não só brasileiro. E aí deu alarme. Foi os músicos, todo mundo pro bunker. E eles continuaram tocando no bunker. Só que imagina se eu filmo isso e põe na rede social, as pessoas, estão brincando no meio da guerra. Não. Só que eles têm essa coisa de levar a alegria, de dizer, vai passar, calma que vai, que isso aqui é temporário. É porque eles já vivem isso também, né? Então eles já estão nascem preparados. Sabendo que alguém quer matar eles. Né? Eles já estão preparados para isso, né? Bom, a gente está chegando aqui no nosso no finalzinho. Eu queria fazer umas perguntas rápidas assim, tá? Que hábito que você não abre mão de ter? Qual o seu hábito que você fala assim, isso aqui eu não abro mão de fazer? De ter um momento com a minha família. Pode estar a loucura que for, mas ou a gente toma café junto, ou a gente almoça juntos, ou a gente janta juntos. A gente tem um momento de sentar na mesa. Bem família. É família. É família, isso é importante. Não abro mão. Um livro, um filme, uma série que você gosta, que você recomenda? Eu tô vendo agora a série Teherã, que é de terrorismo, né? Do Mossad, que eles falaram para ver que vai entender exatamente como é que funciona a inteligência de Israel. E um livro que em 2023, quando teve os ataques, que eu quis entender mais da história do Oriente Médio, Filho do Hamas. É um livro que abre a cabeça, assim... esse livro e o livro da Campagnolo, O Feminismo, Subversão... agora eu esqueci a primeira palavra, mas o livro dela sobre o feminismo, o livro mais grosso, esse livro também foi um livro que virou a chave para mim de tudo que eu pensava na questão de direito de mulher, de empoderamento feminino, de tudo isso. Que legal. Tá, se você não fosse vice-prefeita e se você não fosse guarda municipal, o que você faria? Eu seria comunicadora, eu acho. Que é o que você se formou? Que era o que eu também tinha essa linha, eu ia continuar sendo família, sei lá o que eu ia estar fazendo, né? Mas você se vê hoje naquilo que você gosta. Eu amo, eu faço o que eu gosto e dentro do poder público eu posso trabalhar a segurança que eu aprendi a amar e a conhecer e a gostar, a comunicação, as artes. Então, dentro do poder público eu consigo fazer tudo que eu gosto. Quem te inspira?
Quem que me inspira? Jesus Cristo. Muito bom. É o meu líder, assim. Quando eu era adolescente, eu fiz um quadro de Jesus, é o quadro que eu tenho lá em casa. Todo dia que eu saio, eu digo, me abençoa, me ilumina, faz eu fazer o que tu queres, faz eu falar o que tu queres. Porque a gente está aqui para ser instrumento do bem, né? Exato. E nada é por acaso nessa vida, né? Quando eu tava lá em Israel, assim, não é por acaso. Eu ia com a minha família, eu ia pegar uns dias de férias ainda pro Esteve e a Sofia irem depois. O Esteve assim, vai tu primeiro, tu vai fazer um curso, talvez tu esteja cansada se a gente for para lá e não sei como é que vai ser. Sim. Então deixa pra gente ir mais no final do ano, para fazer turismo mesmo e tu vai agora. Então eu penso assim, poxa, Deus quis que eu fosse sozinha, sem a família, para viver essa experiência, voltar trazendo alguma coisa nova. Então é Jesus. E qual é o próximo passo da Mariane Matos? Olha, se tudo seguir como está seguindo, é substituir o Topázio, né? Depois que ele deixar de ser prefeito, que agora ele não pode se candidatar novamente, é seguir esse caminho, de repente aí ser prefeito da cidade. Já pensou? Já tem o meu voto. Ai, obrigada. Não, eu não estou ainda pedindo nenhuma legislação eleitoral, porque não está no período que não pode. Eu não pedi, ó. Não, eu fui espontâneo, eu Foi falei. Espontâneo. Não, é seguir esse caminho dessa... Tem gente que não gosta de falar de carreira política, né? Eu tenho orgulho de ser político. É que nem eu acho bonito quando o Jorginho Melo fala assim, a gente tem que ter orgulho de ser político. O político faz o bem, é para cuidar de pessoa, é para cuidar de gente, não é uma vida fácil. Que tem sido um governo também muito bom para Florianópolis. Eu tenho achado, eu achei assim, muito importante para Florianópolis. Eu admiro muito assim o poder dele de trabalho, de gestão, dele e do Topázio. Exato. E os dois, eu falo, deu match ali, né? Porque quando dá o match... é muito legal. É bom demais, né? Floripa então, vai ganhar próximo muito passo, Mariane Matos. É continuar na vida pública. E você consegue conciliar isso também com a Guarda Municipal? Consigo, eu vou ser uma prefeita fardada, ele já pensou. A responsabilidade é tomar cuidado, gente. Né? Prefeita armada. Bom, Mariane, eu queria agradecer a tua presença aqui, muitíssimo obrigado. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Conhecemos um pouquinho mais da vice-prefeita, da Guarda e os bastidores também da Guarda, os bastidores do meio político da prefeitura. Foi grandioso, enriquecedor demais, pelo menos acho que o pessoal vai gostar. Legal. Eu agradeço demais a sua presença aqui e consegui arranjar um tempinho para nós aqui. Mas ainda eu queria só pedir uma coisa para você, assim, uma frase inspiradora, alguma coisa inspiradora, assim, se você puder. O que eu sempre faço, assim, não sei se seria o inspirador, mas é o prático, né? É o que funciona. Feito é melhor que perfeito. Faz. Tem um problema? Exato. Testa. Tem uma ideia? Testa. Sabe? Eu sou muito a favor disso. Eu falo para as pessoas, tem uma ideia para resolver esse problema? Tem problema, sei que tens uma ideia para me dar? Me dá que eu vou testar a tua ideia. Porque a gente está fazendo isso, mas se não está resolvendo, então feito é melhor que perfeito. E fazendo, mesmo que tu erres, tu vai começar a descobrir onde tu está errando e onde tu pode melhorar, onde que tu tem que melhorar. Então a gente não pode ficar parado esperando que o mundo se resolva sozinho. Que caia no teu colo. Então é algo que eu tenho assim pra vida. Vai e faz. Depois tu vai aperfeiçoando e vai entendendo onde que tu tens que aperfeiçoar. Então, não seria assim uma frase filosófica, né? Sim, mas feito é melhor que perfeito. Mas é o que é, né? É o que é. Não tem como fugir disso. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma agradeço. vez, tua presença, espacinho na tua agenda aí, que eu sei que é corrida. Não, para mim foi um prazer, né? Prazer é sempre nosso receber convidados assim. Obrigada pelo espaço, por todo mundo aí que acompanhou, né? Estou sempre à disposição. Eu acho que é fundamental a gente, nos meios de comunicação, né? E essa abertura que tu deu num bate-papo gigante, que isso é raro, isso é ouro também, né? Para a gente poder expor um pouco como é o nosso dia a dia, de uma forma muito transparente, e que as pessoas saibam que podem contactar com a gente também, entrar em contato através das redes sociais, do WhatsApp. Eu sempre faço questão, eu e minha equipe, de dar o retorno. E isso para mim também é muito importante, mesmo que a resposta seja negativa, dê uma resposta. Exato. Né? A pessoa não pode ser tratada de idiota, né? De ficar no vácuo ali esperando. Então, cobre mesmo E às vezes acontece, né? De demorar para dar uma resposta. Se eu não der resposta, a minha equipe vai dar resposta. Mas geralmente todo mundo conversa comigo e diz, Mariane, tem essas demandas, e a gente sempre dá o retorno. Isso é lei. Legal, isso é muito importante. Mas obrigado aí pelo espaço. Obrigado a você. Então, espero que o pessoal tenha gostado.